Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos estar iniciando a lição 9 da nossa revista, que tem o título assim: Os Gibeonitas enganam Josué. Nosso texto áureo que está em Efésios capítulo 5, versículo 15. Diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Amém? Vamos estar então aqui dando início agora. A inveja dos inimigos. Os inimigos se unem contra Israel. Aqui fala, meus irmãos, sobre o povo aos arredores de onde estava o povo de Israel, que eles viviam pelas montanhas ali, próximo a eles. Eles tinham a inveja, né, do que o povo havia conquistado até o presente momento. Eles viviam conquistando batalhas atrás de batalhas e eles vinham vencendo. E isso trouxe uma certa... não trouxe calma para o coração daqueles povos que estavam ao redor, que certamente eles teriam que sair para que o povo de Israel tomasse conta de Canaã. Só que eles decidiram, eles viviam frequentemente entrando em guerras entre eles antes mesmo do povo de Israel chegar ali. Só que eles decidiram, entre eles, assim, vamos deixar as nossas diferenças de lado e vamos nos unir contra esse povo que está chegando aí. Porque eles sabiam da história do povo hebreu, as conquistas que eles estavam tendo, que somente um Deus poderoso, maior do que os deuses deles, poderiam fazer aquelas tais proezas. Então, por isso que eles decidiram se unir contra o povo de Israel. Mas então, logo mais aqui entraremos agora, nos inimigos eram numerosos. Na verdade, eles acabaram se tornando numerosos porque eles se uniram, né? Porque sozinhos, eles nunca derrotariam o povo de Israel. Então, ou eles se uniam, ou eles seriam derrotados. Consequentemente, essa união aumentou os exércitos deles, que humanamente o povo de Israel, o povo hebreu, jamais conseguiria lutar com eles e vencer. Entende? Então, eles tinham essa arma de serem em maior número do que o povo de Israel. E só o fato, um parênteses aqui, um fato muito interessante é que eles não consideravam tanto o poder de Deus, diferentemente do povo de Israel, que sabia que tinha um Deus poderoso. Eles só queriam ganhar na quantidade. Eles subestimavam, ou seja, se a gente se unir contra esse povo aí, a gente vence. Mas eles se esqueciam que Deus, não importa o tamanho do exército, Deus é sempre maior que qualquer exército. Então eles não sabiam desse detalhe, que fazia muita diferença. Na verdade, eles até sabiam, só que eles não queriam admitir. Exatamente, não queriam admitir que Deus fazia o que fazia pelo povo de Israel. E pra gente ver como o diabo ele é astuto. E a Bíblia mesmo fala, né, em Lucas capítulo 16, versículo 8, que os filhos das trevas são mais sagazes que os filhos da luz. Por quê? Porque eles usam da mentira, eles usam do engano, tudo isso pra fazer com que o povo de Deus se iluda com o mundo, se iluda como eles são grandes, como eles são numerosos, eles são maiores, são mais, e acabam assumindo uma derrota que nem chegaram a lutar. Então eles queriam causar essa impressão no povo de Israel com a união desses povos. E então foi onde o povo da cidade de Gibeão, os Gibeonitas, montaram uma armadilha para o povo de Israel. Eles... Não bem uma armadilha, mas eu acredito que uma encenação. Eles fizeram um teatrinho, né? Eles fizeram um teatrinho. Eles pegaram... Aqui diz aqui... O que eles iam fazer? Eles iam enganar Josué e os príncipes, né? Os líderes das tribos. Fazendo o quê? Eles iam botar roupas velhas, iam trazer comida já mofada, e os vinhos deles iam ficar em odres velhos, remendados, para que parecesse que eles eram povos de outra cidade e que eles estavam chegando, né, para se formar uma aliança com o povo de Israel. Ou seja, eles mudaram completamente quem eles eram, para que o povo de Israel pensasse que eles não eram dali. E então formasse uma aliança com eles para que Israel não os atacasse, não matassem eles. Então eles fizeram toda uma encenação
para o povo de Israel acreditar neles. E detalhe, né? Deus havia dito a Josué que não fizesse aliança com ninguém ali daquela terra de Canaã. Ninguém, nenhum povo ele deveria fazer aliança. Ele deveria conquistar aquela terra ali, expulsando aqueles povos, matando e se livrando deles. E eles sabiam disso, né? E eles sabiam disso. Então o que eles usaram da artimanha, da mentira, do engano, que é o que a gente falou ali antes, para o quê? Para iludir Josué, iludir o povo hebreu, dizendo que eles eram de um povo distante, que vieram ali para fazer uma aliança com Josué, para se tornarem aliados. para que você entenda, para que haja benefício para os dois lados. Esse é o sentido da aliança, que haja benefício para os dois lados. Então, por isso que eles enganaram Josué e o povo, né? Isso. E depois de 3 dias, eles descobriram que os gibeonitas, eles eram de um povo daquela região ali. E quando eles descobriram isso, a primeira coisa que o povo fez, né, que a gente já sabe que foi inclusive um dos motivos pelo qual eles caminharam 40 anos no deserto, foi eles começaram a murmurar. Começaram a falar, mas vocês deixaram se enganar, né, com toda essa encenação, e agora o que a gente vai fazer e tal. Porque eles aceitaram a proposta dos gibeonitas, e a Bíblia fala ali, se não me engano, em Josué 9,14, que eles não procuraram conselhos do Senhor. Aquela encenação foi tão perfeita, foi assim, tão convincente, que eles pensaram assim, deixa, né? Tem problema, eles são gente boa. Tu vê, né? Eles pensaram em tudo. Eles pensaram nas vestimentas, pensaram no pão mofado, pensaram no vinho envelhecido, os negócios, tudo estragado. Ou seja, eles pensaram em tudo, porque realmente eles temiam o povo de Israel. Eles temiam ser mortos, eles temiam por sua vida. Eles sabiam o que o povo de Israel havia fazendo nos que passaram, que enfrentaram eles, né? Decidiram enfrentar o povo. Então eles ficaram, nossa, eu não quero morrer não. E a encenação foi tão perfeita que fez eles, inclusive, se esquecerem de consultar o Senhor. Exatamente, né? foi um erro. Eles agiram da forma deles, na convicção deles, baseado naquilo que eles estavam vendo. Na cabeça deles, eu acho que eles pensaram, não tem problema. Não, é só um povo humilde. É só uma coisinha assim, deve ser um povo bem pequeno. Acho que Deus não vai se importar se eu fizer essa aliança com eles. Já que eles estão aqui pedindo. Estão aqui implorando, acho que Deus não vai se importar. Isso. E consequentemente, isso trouxe uma consequência não só para o povo de Israel, mas também para o povo gibeonita. Porque assim, o povo de Israel, depois que eles murmuraram e tal, eles, o que a gente vai fazer para resolver isso? Porque como eles juraram que não iriam atacar eles, não iriam matar eles, eles juraram pelo nome do Senhor. Então eles não poderiam voltar atrás, porque um dos mandamentos é que não usarás o nome do Senhor em vão. Então eles não podiam desrespeitar. Então o que eles iam fazer? Aí o povo começou a pedir para Josué, o povo pediu para os líderes das tribos, fazer os gibeonitas de escravo deles. Não, vocês não são nossos escravos, vocês não fazem tudo que a gente mandar e tal, né? Aconteceu que Josué pensou melhor e falou, não, eles não vão ser nossos escravos. Eles vão nos ajudar, sendo provedores de madeira e água para o templo do Senhor. Porque quando eles conquistassem todo aquele território de Canaã, ia ser levantado uma tenda, né, um lugar onde ficaria a Arca da Aliança, e ali representaria, né, a presença do Senhor. Então eles iam prover água, madeira, para a manutenção desse lugar, que seria a casa do Senhor. Mas antes desse fato aí, o povo, a gente havia dito ali que o povo ele havia se indignado com os príncipes, os líderes das tribos e com Josué. Só que aqui diz, na Bíblia também vai dizer que Deus aqui não ficou irado. Deus não ficou irado, diferentemente das outras vezes, né? Porque a indignação do povo era justa. E de fato era justa. Porque o povo dependia das decisões dos líderes. Eles dependiam das decisões de Josué. Então tudo que os líderes fizessem, tudo que Josué fizesse, impactaria na vida deles. Porque eles dependiam deles, entendeu? Dos líderes. Então, nesse caso aqui, Deus viu que a indignação do povo era justa, porque o povo até então estava seguindo aquilo que Josué e os líderes
determinava. Então, só para deixar bem claro isso. E a questão depois, logo em seguida aqui, a manutenção da aliança. Isso aqui é muito importante, porque aqui vai falar, logo em seguida que eles reconheceram, viram o defeito, os líderes e Josué viram o que haviam feito estava errado, eles viram que eles teriam que manter a aliança que eles haviam feito com aquele povo. Sim, porque eles haviam jurado, né, em nome do Senhor, como tinha de plano, exatamente. e eles não poderiam voltar atrás. Então, o que eles fizeram? Naquele tempo, buscar água, cortar madeira, isso eram considerados serviços leves, né? Então, eu fiquei me perguntando, mas por que isso seria um castigo para o povo gibeonita ajudar, né, no lugar onde seria a casa de Deus? Na verdade, é pelo contexto histórico, não necessariamente pelo trabalho. O contexto é que quem fazia esse serviço na época eram as mulheres. Como as mulheres faziam serviços mais leves, mais, digamos assim, que não exigisse tanto força, tanta estratégia, tanta coisa assim, os gibeonitas se submeteu, se rebaixar a isso, para eles, como guerreiros, como líderes, seria um tanto que humilhante. Então, eles teriam que se submeter a isso. Então, por isso que esse castigo foi dado a eles. E por isso que isso é humilhante no contexto histórico. Mas esse mesmo serviço acabou sendo uma bênção, né, na vida deles. Eles acabaram participando das promessas do Senhor. E como o Jonas falou, eles tinham que manter essa aliança. E foi o jeito que eles acharam de manter. Porque Deus permitiu, né, que eles fizessem isso, que eles tomassem as decisões dele, e essa manutenção da aliança nada mais é do que honrar com a palavra, né, que é uma coisa que infelizmente hoje nos nossos dias é um pouco complicado. E a gente vai dar um exemplo, né, que é a questão do casamento. A gente casar, todo mundo quer casar, né, mas permanecer casado, né, fazer a manutenção do casamento já é outra história. Porque né? Hoje em dia, quando a gente pensa em casar, eu vejo muitos jovens falando, eu quero casar, quero casar. Não, é bênção de Deus. É bênção de Deus, é bênção de Deus. Mas nós não podemos esquecer que o casamento ele é para sempre. É um compromisso. É um compromisso que não só entre nós, não só um compromisso entre mim e ela, no caso, mas sim um compromisso com Deus. Você está fechando um compromisso com todos. Não é só entre mim e ela. Ou seja, eu vou me casar, se não der certo, amanhã depois eu me separo. Você quebra de aliança. Negativo. Não, você está voltando atrás na sua palavra. Não funciona assim. Tanto que Deus disse que odeia o divórcio. Ele odeia o divórcio. Isso aí não é plano dele. Isso não vem de Deus. O divórcio não veio dos céus. Para que você entenda, mas não está dando certo, que não sei o que. Ele me enche a paciência. Vai dobrar o teu joelho, vai orar. Pede discernimento para Deus. Seja mais compreensivo. Entenda que você não está num relacionamento, não está casado para ser feliz. Você tem que entender que você tem que fazer a outra pessoa feliz. Que assim então você vai ser feliz. Então esse é um conselho que eu dou para você que está pensando em casar. Pense nisso. O casamento, ele é bênção de Deus para a tua vida. Só que o casamento, ele é um só. É até a morte o separe. Depois disso, amém, pode casar. Mas a morte é que separa o casamento. Somente isso. Sim, e quando a gente fala de manutenção da aliança, e a gente citou o casamento como exemplo, é porque o povo de Israel, mais lá na frente, se você for ler lá em Samuel, Saul quebrou essa aliança. E eles tiveram que, e a casa de Saul acabou pagando por isso. Né, que os gibeonitas pediram 5 homens da casa de Saul para matarem, né, em forma de conserto da aliança. Então eles tiveram que manter essa aliança até o fim. Não foi fácil manter uma aliança com o povo que eles sabiam que haviam sido enganados por ele, mas eles mantiveram para honrar a sua palavra. Então assim, mesmo que tenha dificuldade durante o processo de tu manter a aliança, você tem que consertar, você tem que procurar solução, não desfazer ela, mas procurar solução para ela. E sempre, como no caso dos gibeonitas, como eu falei, aquilo que parecia ser uma maldição na vida deles acabou se tornando uma bênção, porque Deus viu
a humildade no coração deles, no sentido de que, depois que eles reconheceram que eles haviam errado, eles falaram para Josué e para os líderes: façam de nós o que vocês quiserem, né? Eles se submeteram às ordenanças do povo de Israel. E explicaram o verdadeiro motivo porque eles fizeram aquilo, porque eles tinham medo de morrer. Esse era o verdadeiro motivo, eles tinham medo de morrer, perder a vida para aquele povo ali. Por isso que eles fizeram aquilo, eles reconheceram o seu erro, né, que enganaram Josué e os líderes, e reconheceram também que estavam na dependência da decisão deles. O que eles fizessem estava bem feito. Era isso aí. E essa foi a nossa lição. E tem tarefa. A tarefa que eu vou passar para vocês é o seguinte: como os gibeonitas eles foram audaciosos, né? Eles agiram com muita esperteza, uma falsa sabedoria, né, para alcançar o que eles queriam. Eu quero que você cite 2 exemplos de astúcia em que pode ter sido Satanás ou como a pessoa foi usada para chegar nisso. Por exemplo, Eva. Satanás usou de ilusão com ela. Iludiu ela de uma forma tão audaciosa a ponto de ela cometer um pecado e serem expulsos do jardim do Éden, né? Trazer uma consequência para toda uma geração. Então você encontra... Para toda a humanidade, na verdade, afetou todos nós. Exato, a gente está sofrendo por causa dela até hoje. Mas enfim, eu quero que vocês procurem, né? Na palavra do Senhor tem histórias que falam sobre isso, e encontrem as formas audaciosas que o diabo usou, as astúcias que o diabo usou para atacar algum servo do Senhor ou o povo do Senhor, tá bom? Eu vou dar um exemplo. Será que eu posso dar? Pode. Eu vou dar o exemplo lá de Jesus quando foi tentado. Na minha opinião, um dos maiores exemplos. Tentou Jesus várias vezes ali, usando de artifícios, usando de artimanhas, ilusões, né? Usando de ilusões para o quê? Para enganar a Cristo. Mas nós sabemos o final da história. E era Cristo, né? E era Cristo, olha que era Cristo. Então que Jesus abençoe você, um ótimo final de semana, uma boa semana para vocês. E não se esqueça, fique sempre ligado, porque o diabo ele anda ao nosso derredor com várias ideinhas aí para prejudicar a gente. A gente tem que estar sempre vigiante, mesmo que seja uma coisinha pequenininha, mesmo que pareça completamente inofensivo. Fica ligado, porque o diabo tá por aí. E somente com a sabedoria de Deus para poder nos livrar disso. E temos que consultar o Senhor sempre. Sempre, Bom? sempre. Deus abençoe a todos e até o próximo domingo. Até. Tchau.